Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre conceitos básicos nessa área, mais do perioperatório. Nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos, que envolvem essa área do perioperatório, como antisepsia, asepsia, os potenciais de contaminação das cirurgias e também a questão de limpeza das salas e da recuperação anestésica. Primeiro vamos falar sobre a microbiota da pele. Então, a gente tem naturalmente uma microbiota que é residente com a gente, permanente, é a nossa própria flora, que está aqui na nossa pele, que vive com a gente, que geralmente ela é removida de uma forma bem fácil quando a gente faz escovação ou passa um antisséptico, porque ela tem baixa virulência. Mas a gente tem outro tipo de microbiota transitória ou colonizadora, que é aquela que se multiplica num período curto de tempo. Em geral, ela tem uma alta virulência e ela precisa ser removida com água, sabão ou com o uso do antisséptico. E aqui, geralmente, são aquelas que nos levam, são responsáveis para a infecção hospitalar. Então, de certa forma, a gente vai trabalhar um pouquinho delas mais para frente. Então, para a gente guardar, a gente tem a nossa natural e tem aquela como a gente vê das bactérias, quando a gente não usa as precauções, quando a gente não lava a mão e que a gente faz a transmissão de um para o outro. Vamos começar por antisepsia. A antisepsia, por definição, é um meio utilizado para impedir a proliferação de micro-organismos. A antisepsia se usa para tecido vivo. Então, quando eu digo que eu vou fazer a antisepsia da pele, estou falando de antisepsia. Vou usar para diminuir o micro-organismo da pele. Porém, quando a gente vai falar de algum material que é empregado em materiais inanimados, a gente está falando de desinfecção. Então, desinfecção do piso, antisepsia da pele. Antisepsia da pele. Fazemos em que momento? Fazemos no banho pré-operatório, aquele paciente que vai fazer a cirurgia, então ele toma o banho pré-cirurgia, que pode ser feita com antisséptico, que pode ser feita com a toalhinha impregnada de clorexidina, mas que na literatura, de certa forma, ele é um pouco controverso, porque há estudos que mostram que não há diferença significativa entre a clorexidina e o sabão. Então, há instituições que trabalham com regra para banho para todos, há instituições que trabalham com banho para alguns, e há instituições que aceitam banho de casa, e isso vai variar aí para cada instituição, mas para o nosso conceito, que é de antisepsia, aquele banho que o paciente toma antes da cirurgia é para antisepsia da pele, para diminuir aquela microbiota natural, aquela de baixa virulência. Aí, dentro da sala operatória, a gente tem aquela antisepsia da pele no preparo ali do paciente, quase na hora de colocar os campos cirúrgicos, que pode ser feita com esse produtinho que é o Chlorapep. Para quem não conhece, ele é um dispositivo próprio para isso. Você clica aqui nessas abas e ele libera o Clorox e ele tem cor. Então, na hora que passa, que faz antisepsia, fica colorido, assim como o PVPI. E aí joga ele fora. Mas a maioria da realidade é usar a antisepsia feita com gaze e o Clorox na cúpula e que vai pintando ali antes de colocar o campo. Então aqui a gente também está tirando aquela microbiota da pele. Mas a equipe também precisa fazer sua antisepsia. E é feita como? Com a degermação. Então a gente pode fazer a degermação com álcool impregnado com clorexidina, e aí não uso água, é uma forma um pouco mais ecológica para o ambiente, também não tem escovinha, mas pode ser feita com água e sabão e com a escovinha, água, sabão, água e clorox com a escovinha, fazendo a esfregação aqui com a escovinha e depois o enxágue com a água. Então, aqui eu estou fazendo a antisepsia e retirando a microbiota da pele da equipe que vai entrar em contato com esse paciente. Os antissépticos têm uma proposta para destruir e inibir o crescimento e desenvolvimento do micro-organismo no tecido vivo, tem amplo aspecto de ação, geralmente são
povidina, clorexidina, e para os pacientes alérgicos, em último caso, né, quando a alergia é dos dois, o álcool. Agora, asepsia. Asepsia já é um conjunto de práticas ou técnicas por meio das quais se evita a penetração desses micro-organismos em locais ou objetos que têm que ser isentos do mesmo. Ou seja, na esterilização, na desinfecção e na cirurgia. Então, né, durante a cirurgia, usar técnicas assépticas. Então, a antisepsia, a gente tirou um micro-organismo da nossa pele. Na asepsia, a gente usa práticas ou técnicas nas quais eu tiro a possibilidade de existir qualquer micro-organismo, né, nestes objetos ou neste local. Agora, entendido isso, vamos falar um pouquinho de classificação de cirurgia. As cirurgias podem ser classificadas como limpas, e, em geral, elas são eletivas, feridas não infectadas, sítios sem inflamação. Não vou abordar nenhuma víscera oca, como trato respiratório, geniturinário, digestivo ou orofaríngeo. Primeiramente, fechadas, ou de drenagem fechada se for necessário. Não pode haver quebra de técnica e não tenha trauma penetrante. Alguns exemplos: uma hernia inguinal, uma mastectomia, uma cirurgia cardíaca, uma safené, uma neurocirurgia. E para esse perfil de cirurgia é que se calcula o indicador de infecção de sítio cirúrgico. Então, o quanto de infecção que a gente teve se calcula somente sobre as cirurgias limpas. Qual é a estimativa que a gente pode ter? Menos de 2%. Então, espera-se que a instituição tenha menos de 2% de infecção nas cirurgias limpas. E as potencialmente contaminadas? São aquelas de trato gastrointestinal, digestivo, respiratório, geniturinário, orofaríngeo, situações controladas sem contaminação não usual, cirurgia geniturinária quando não há uma cultura de urina positiva, cirurgia de via biliar quando não há infecção de vias biliares, cirurgia de apêndice, vagina, orofaringe, com evidência de infecção ou quebra de técnica. Alguns exemplos: a histerectomia abdominal, colecisté e a gastrectomia. Aqui se espera uma taxa de infecção de 10%. Já nas cirurgias contaminadas, nós temos feridas traumáticas recentes, que foram abertas com menos de 4 horas, contaminação ali durante o procedimento de trato gastrointestinal, manipulação de via biliar ou geniturinária, bile ou urina infectadas. Temos quebras maiores de técnicas e é encontrada durante a cirurgia alguma inflamação aguda, porém não há pus. Alguns exemplos: uma colecisté num paciente que estava com uma colecistectomia aguda, que tinha, né, grande parte de inflamação, amígdalas, colectomia, e se estima, né, uma ocorrência de infecção inferior a 20% nestes casos. Por último, a cirurgia infectada. São feridas traumáticas antigas, com bastante tecido desvitalizado, que tem um corpo estranho ou que tem contaminação fecal. Podem ser traumas penetrantes a mais de 4 horas ou vísceras perfuradas com presença de pus durante o procedimento. Seriam exemplos: uma enterectomia secundária a rompimento de víscera, uma apendicectomia supurada, e aqui se estima uma taxa de infecção de 30% a 40% dos casos. E pensando na limpeza da área, né, como que a gente pode melhorar, né, quais são os tipos de limpeza que a gente pode ter na nossa área. Então, a limpeza da sala cirúrgica, veja que aqui tem uma imagem, né, mais ou menos uma ideia de contato. Então, esses mais roxinhos, mais fortes, são itens que são higienizados a cada paciente. Então, a cada troca de cirurgia, a gente higieniza todo o mobiliário da sala, né? Faixa de segurança, controle da mesa, suporte de soro, a mesa de cirurgia, equipamento de anestesia, monitores, foco, né? À medida que se troca de paciente. A cada paciente, se for usado, alguns recursos acessórios, alguns equipamentos acessórios, como o instrumental,
bisturi, foco, mesa de mão, pedal e, quando usados, os outros dispositivos como banco, balde, né, e mais algum outro equipamento ou material. Mas a gente tem 3 tipos de limpeza, né? Então, a limpeza operatória, ela acontece ali durante o procedimento cirúrgico. Quem faz geralmente é o circulante de sala, o técnico de enfermagem, e ele vai removendo a matéria orgânica dos locais onde houve contaminação durante a cirurgia. Então, aquilo que cai no chão, né, aquilo que cai em algum material, ele já vai retirando, já vai higienizando e organizando a sala durante o procedimento, né? Pode ser necessário, em alguns casos, com muita contaminação, às vezes com fezes, o uso de fenol, ou pedir auxílio da hotelaria, da higiene, para o uso do hipoclorito no piso, né, que ela às vezes tem muito sangue ou tem muita sujeira e, né, ela passa um mop ali naquele pedacinho para dar uma melhorada no aspecto da sala e também nas condições. E ela é feita em todo lugar que tem secreção, né, a presença de secreção. Já a limpeza concorrente, ela é feita em conjunto pelo técnico de sala e também pelo colaborador da higiene, porque dividimos as tarefas. Então, enquanto o técnico faz a limpeza de todo o mobiliário, a higiene faz a limpeza do piso. Ela acontece sempre que termina a cirurgia, entre um procedimento e outro. A gente realiza esse tipo de limpeza para evitar as contaminações, envolvendo a retirada do material sujo, material de sala, materiais de equipamentos. Pode-se utilizar produtos químicos, desinfetantes, então aqui o álcool, soluções que têm quaternário de amônia, hipoclorito. É feito em todas as salas, independente do tipo de cirurgia. Já a limpeza terminal, feita pelo técnico de sala e também o colaborador da higiene, a mesma divisão que eu acabei de falar da concorrente. Então, aqui ela deve ocorrer diariamente ou semanalmente, geralmente no final do movimento cirúrgico, né? Se faz para evitar contaminação, envolvendo a lavagem completa de toda a unidade da sala, incluindo paredes e teto. Né? Também se utilizam produtos químicos desinfetantes, como álcool 70, quaternário de amônia, hipoclorito, e cabe a todas as salas, independente do tipo de cirurgia. Mas aqui a diferença da terminal para a limpeza concorrente é que aqui é uma limpeza mais profunda, uma limpeza, né, que envolve como se fosse uma lavação dessa sala operatória. Quando esse paciente vai para a RPA também exige, né, ali alguns critérios de limpeza, assim como a sala. Então, a cada paciente se higieniza a maca, a mesinha de refeição, o monitor, os cabos. Quando o paciente utiliza, né, então, o aspirador ou algum outro equipamento que ele utiliza só naquele momento, ou que a gente precisa utilizar só para ele, né? E, de vez em quando, vai ser as outras mobílias que podem ser utilizadas. Então, às vezes, uma cadeira, um carrinho de medicação, né, um exame, as cortinas. Então, quando elas são tocadas, quando elas são utilizadas, aí a gente faz a higiene dela também. Na RA é sempre limpeza concorrente a cada troca de paciente no box, é higienizado todo o box. E a limpeza terminal geralmente é feita ou nos finais de semana ou numa área de menor movimento, mas é feito mais piso, né? Paredes só se a gente tiver um sangramento muito intenso na recuperação, que é um pouquinho difícil de acontecer. Mas a prioridade geralmente são os pisos e o restante do mobiliário da área, né? Então aí o pessoal da hotelaria faz junto com o pessoal da enfermagem, assim como funciona nas salas. Esses eram um pouquinho de conceitos bem básicos para a gente conhecer um pouco dessa parte, né? Essas definições, ou relembrar essas definições que às vezes a gente esquece. Tem outro de conceitos básicos também sobre a CME aqui no canal. Até mais!